o filho ideal ou o filho real? Conversando com uma gestante hoje, nós acabamos falando sobre isso. E como sempre, coisas que me fazem pensar, eu trago aqui para compartilhar com vocês. Esse assunto é bem conhecido, se não em teoria, com certeza na prática por todas as mães e pais também. Uma coisa é o filho que cada um de nós imagina, sonha, tanto no aspecto físico, como nas características, no jeito, nas características emocionais da criança, né? E a gente sempre fala que todos nós temos um filho ideal, que é o que a gente sonha, e o filho real, que é aquele filho que ele é, como ele é. E isso começa desde a gestação. Eu imaginei um menininho para jogar futebol comigo e veio uma menina. Imaginei uma menina que vai ser minha companheirinha e daí nos exames deu que vai ser um menino. Gente, não tem problema, não é traumático, é simplesmente a questão do que a gente imaginou. E a gente diz que a gente tem que fazer o luto pelo filho ideal, que é aquele sonho que a gente tinha, para poder se adaptar e receber o filho real, que é o filho que a gente vai ter, a criança que a gente tem. E isso quando o bebê nasce, eu imaginava um bebê Johnson, todo fofinho, todo já grandinho, e veio um bebezinho pequenininho, enrugadinho, nada daquelas características. Tu não vai amar? Eu imaginava uma criança calminha, que dormisse de noite, e aí meu bebê não dorme, chora a noite inteira, tem cólicas, não é nada do que eu imaginei. Sim, uma coisa era o ideal, o que a gente sonha. Outra coisa é a criança que está ali, de verdade, de carne e osso, tem que trocar a fralda, tem que dar mamar, tem que cuidar, que chora, que tem seus caprichos já desde pequenininha. Essa é a vida. E a gente vai se adaptando ao longo da vida a fazer os lutos pelos ideais de bebê, de filho, de criança que a gente tinha, e a gente vai então aprendendo a lidar com os filhos reais, os bebês reais, as crianças reais que a gente tem ali na nossa frente. E tá tudo bem. Quando eu falo em luto, gente, não é um luto no sentido de, então vou chorar, vou elaborar. Não, tudo vai se dando automaticamente, instantaneamente. Vai acontecendo e a gente vai vivendo e vai elaborando. São as adaptações da vida real. O problema é quando alguns pais, né, estão tão apegados, são tão, às vezes, até meio controladores, têm a necessidade de tudo como imaginou, tudo no seu controle, no seu tempo, do seu jeito, e não conseguem ir se adaptando ao que a vida oferece. E aí não se adapta a quem são esses filhos, de fato. E aí começa, muitas vezes, até uma disputa para transformar aquela criança em quem eles gostariam que a criança fosse. E aí a gente vê se acirrar muitas vezes na adolescência isso. Sabe aquilo, filho adolescente é muito complicado, é um horror. Gente, na verdade, o adolescente está começando a se descolar de nós pais, a descobrir quem eles vão ser, quais são as características, que pessoinha eu sou nesse mundo, além de filha do João, da Maria, do José, né? Eles vão criando a própria identidade.
Então eles vão deixando de ser cada vez mais vão deixando de ser os nossos filhos para começarem o processo de se tornar quem eles são. E mais difícil vai ser esse processo para os pais que têm dificuldade de olhar para o filho real. Claro, a gente vai orientando, vai explicando o que é importante nessa vida, não estou falando de questões de valores, do certo e do errado, mas poder deixar que os filhos façam as próprias escolhas. E isso começa na adolescência com coisas pequenas e vai aumentando na idade adulta até se tornar um ser que nunca vai deixar de ser filho ou filha, mas vai ser quem ele realmente é, com as escolhas deles. E que nós não deveríamos ter o controle sobre isso, porque cada um vai ter que fazer as próprias escolhas. E a gente vai ter que aceitar que talvez a escolha desse filho não seja a escolha que nós imaginaríamos. Que com certeza nenhum filho vai ser o nosso ideal, mas vai ser quem eles tiverem que ser, puderem ser e quiserem ser. Está tudo bem. E a gente vai amar, a tendência é essa, né? Pais saudáveis conseguem acolher e deixar que os filhos cresçam, tenham as próprias escolhas, assumam as próprias vidas. E, aliás, eu sempre digo que quando a gente olha para um filho que começa a fazer as próprias escolhas, que vai se tornando um adulto independente, que assume sua vida, que arca com cada escolha, com cada decisão, né? E que assume sua vida, que bom, a gente fez um bom trabalho. O problema, e sempre tem o lado A e o lado B de toda a situação, o problema é quando nós estamos tão enraizados nos nossos ideais, e aí é uma característica do pai ou da mãe, de não poder sair, às vezes, do nosso próprio umbigo e deixar o filho ser quem ele quiser ser. E aí a gente passa desde pequeno para essa criança que eles têm que corresponder ao nosso ideal, que eles têm que ser o que a mamãe ou o papai acham que é o certo, tem que ser o perfeitinho do papai ou da mamãe. E alguns filhos assumem essa posição. Assumem quase que uma obrigatoriedade de corresponder ao que o pai ou a mãe querem que ele seja. E não conseguem ir se independizando, construindo sua própria identidade. E isso, gente, vai virando um peso para essa criança, para esse adolescente. Eu já cansei de ver de atender adolescentes, jovens adultos, adultos já até na meia idade, que estão sempre se cobrando, que estão sempre nesse dilema entre o que eu quero para mim, o que eu quero para minha vida e o que os meus pais querem que eu seja. Qual dos caminhos eu vou seguir? É quase na fantasia, na cabeça desses filhos, é como se, caso eles não correspondam ao ideal dos pais, eles deixassem de ser filhos. E isso é um peso muito grande. E aí só restam dois caminhos. Os dois passam por frustração. Porque a vida é feita também de frustrações, nem sempre vai estar tudo bem. Então, este adulto ou estes pais vão aprender que podem se frustrar, que podem guardar seus sonhos para si, eles tiveram a chance de fazer a vida deles como eles quiseram, e aceitar e endossar o filho que eles têm e ajudar a crescer, deixar crescer, que é o que a gente diz assim, ó, dar bênção para esses filhos, para ser
quem eles quiserem ou puderem ser. E tá ali. Eu sou mãe também, nós, pais e mães, estamos aqui para dar o suporte, sim. O ideal seria isso. Nós podermos dar o suporte caso precisem, mas deixar que eles tenham as próprias experiências. Isso é uma frustração para muitos pais, mas é parte de ser pai ou ser mãe. Tá junto na tarefa da paternagem ou da maternagem. É deixar o filho crescer, é deixar o filho ter a própria vida. Ou os pais que não conseguem fazer isso, bem, aí vem a outra frustração que eu falava antes, que é o filho ou a filha aprender que também pode, às vezes, frustrar pai e mãe. Eu vou deixar de ser filha se eu fizer as minhas escolhas? Talvez teus pais se frustrem, mas tu vai passar o resto da vida frustrada ou frustrado de não poder ser tu mesma, de não poder crescer. É um risco, mas deixar de ser filha nunca vai, deixar de ser filho nunca vai. Daniela, não acontece do filho ideal corresponder ao filho real, ou seja, aquele filho ser exatamente o que o pai e a mãe sonhavam? Vou dizer uma coisa, cada um tem seus sonhos e suas expectativas. Nunca alguém vai se completar plenamente, vai se encaixar plenamente no sonho de outra pessoa. Com certeza, quando a gente tem a sensação de que corresponde, nossa, meu filho, minha filha, são exatamente o que eu imaginei de um filho, de uma criança, de um adolescente, de um adulto, sempre foi. Eu vou dizer que eu acho difícil, porque eles vão fazendo os trajetos deles. Mas eu daria parabéns para esses pais que têm essa sensação, se for genuína, porque com certeza não é que os filhos foram sempre exatamente do jeitinho que tu queria. O que acontece é que tu pôde olhar e aceitar o filho que tu tens. Esse pai e essa mãe que vê às vezes o filho até dando uma cabeçada ou não sai assim o mais padrão perfeito que imaginou, mas se adapta logo porque olha, ele tá fazendo o processo dele. E eu tenho orgulho de ver a construção que os meus filhos fazem. E eu fico feliz de ver que eles estão se tornando pessoinhas, né? Independentes, resilientes, se adaptando às situações, porque a vida de todos nós tem situações boas, outras nem tanto. Todos temos as nossas dificuldades. Bem, se a gente vê que os filhos da gente vão aprendendo a lidar com as situações e a gente se orgulha disso, é sinal que a gente está, sim, acolhendo o filho real que a gente tem. É sinal que a gente não ficou fazendo também grandes expectativas, idealizando tanto o filho, mas está de braços abertos para receber a pessoa que veio para ser o nosso filho ou a nossa filha. E ajudar nesse processo que é para eles, não é para nós. Quando a gente entende que a gente tem filhos, mas que eles não são para nos satisfazer. Satisfazer o nosso ego, as nossas vontades, as nossas necessidades, até o nosso narcisismo, né? Eles têm que ser os perfeitinhos. Não, a gente tem filhos, mas para eles mesmos, para que eles tenham a própria construção e a própria vida. Aí, quando a gente consegue atingir esse objetivo, todos os filhos que conseguem cuidar, criar, ter a própria vida, com certeza vão dar muito orgulho para os pais. Sim, os filhos reais são os filhos que nos dão orgulho. São os filhos que crescem. E esses filhos, embora muita gente pense ao contrário, mas então eles vão nos esquecer? Não. São os filhos que sabem que tem o pai e a mãe ali. E que podem sim contar com a gente também pode contar com eles.
Uma coisa é parceria, é afeto, é amor, outra coisa é dependência. Pensem nisso.